Olá, aqui novamente o canal Márcia Heloísa em Conte Sua História para mais uma live. Eu agradeço a todos aqueles que venham a participar como ouvintes desta live ao vivo aqui no Instagram e também agradeço aqueles que mais tarde venham assistir pelo meu canal no YouTube. Peço que aqueles que gostarem de escutar boas histórias, que gostem de se inspirar na vida de tantas pessoas interessantes que aqui nós convidamos para que relatem seus percursos, que se inscrevam no meu canal no YouTube, Márcia Heloísa em Conte Sua História, coloquem seus likes nos vídeos, maratonem os vídeos, porque já são mais de 40, muito bonitos, e que também compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que vão curtir, acompanhar os relatos. Hoje, a nossa convidada é uma pessoa muito querida, que eu tenho um apreço pessoal, apesar de eu ter passado muito pouco tempo pela vida dela, mas ela foi marcante pela sua doçura, pela sua seriedade, pelo seu interesse, pela sua disponibilidade para o aprendizado. É a Marcela Prado, ela é psicanalista, professora de filosofia, possui bacharelado em filosofia pela Unisantos, mestrado em filosofia pela Universidade de Coimbra. Ela é em formação como psicanalista pelo Centro de Estudos Psicanalíticos e está fazendo psicologia na Unisantos. Ela ainda é voluntária no projeto STEM 20 do ITA. E ela vai contar todas essas histórias para a gente, porque já, apesar de tão jovem, é um percurso bastante rico e um percurso bastante longo já, né? Porque às vezes as pessoas são jovens, mas elas fazem tantas coisas ao mesmo tempo e vão criando tantas perspectivas na própria vida, né? E agora eu vou chamar a Marcela para entrar ao vivo para ela contar de persona todas as suas experiências. Então, a Marcela está convidada. Agora vamos esperar que ela entre ao vivo conosco. Ela já está entrando. Marcela, que linda! Eu não estou te ouvindo. Eu não te escuto. Não. Agora sim. Agora sim, Marcela. Olha, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, professora. É uma honra. Você foi minha grande inspiração, né? Eu falo para todo mundo. É porque você é muito gentil. Eu sei que você faz muitas coisas, eu sei que dedicar um tempo é uma grande generosidade da sua parte, né? Porque você está fazendo tantas coisas. É mesmo, professora. Eu faço muitas coisas. Minha rotina acabou ficando bem corrida, né? Eu acabei fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a pensar em estudar psicanálise. E aí eu já engatei o curso. E agora eu também entrei na psicologia no ano passado, no meio do ano. Eu comecei a cursar psicologia. Que bonito, viu? Você está fazendo cursos assim que são um sonho, né? É um percurso muito bonito, tanto para o autoconhecimento quanto para ajudar outras pessoas a se autoconhecerem, né? Eu acho assim maravilhosa a sua proposta de vida, muito interessante. E eu estou muito emocionada, porque as nossas vidas, de uma maneira indireta, né, se cruzam com famílias e pelo meu filho, que também é tão afeiçoado à sua mãe, ao seu irmão, né, foi padrinho de casamento do seu irmão. Então, são muitas coisas que nos ligam, mesmo que indiretamente, né? E a Priscila, que é uma pessoa fã muito grande, e a Priscila é uma grande amiga minha, e ela sempre fala muito de você. Então, eu acho assim, a gente tem muito em comum, ainda que indireto, né? Mas, A professora Priscila me convidou, ela fez um convite muito gentil. Acho que em 2018 ela me convidou para ir à faculdade para fazer uma palestra sobre Derrida. Então, eu falei sobre hospitalidade, foi muito legal. Eu ainda estava fazendo mestrado na época, né? E foi um autor que eu tive a sorte de estudar com uma professora que foi aluna direta dele. Foi muito, muito, muito enriquecedor, né? bacana. Sim.
Ô, Mas Marcela, você foi a primeira inspiração, né, professor? Ainda me lembro quando você passou aquele livro para a gente ler, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Ali eu sabia que eu tinha talento para coisa. Você ainda falou que eu era. Eu lembro que você fez algum comentário, eu era bem novinha, você falou que eu tinha feito um ótimo resumo e tudo. eu imagino que você não tinha nem 15 anos, você devia ter 14 ainda, passando dos 14 para os 15. E eu lembro até onde você sentava na sala. Eu tenho a memória de você, onde você sentava, exatamente assim. E lembro da sua mãe nas reuniões de pais também. Então era uma coisa assim, né? Muito interessante. Agora, quando os alunos falam, me inspirei em você, eu penso assim, é uma conjunção, né? Você já tem aquilo dentro de você e aí você encontra alguém que ressoa, né? É uma ressonância de um para o outro, né? Os professores buscam ressonância nos alunos e os alunos, quando encontram ressonância em algum professor, também eles atribuem a isso, mas não é isso, né? Eu acho que é só simplesmente pessoas que se encontram e eu fico muito feliz de ter passado pela sua vida. Ah, professora, eu que agradeço. Nossa, foi muito ganho, aprendi muito. Eu sempre falava para o Vlad, sua mãe é a mulher mais inteligente que eu conheço. Agora você já descobriu que não. Não, mas eu fico muito Ah, não, feliz. professora, não. A nossa imagem é feita pelo olhar do outro, né? Então, eu, para minha vaidade, me sustento muito nesse olhar alheio. Isso é muito importante para minha autoimagem. Marcela, conta para nós aqui quem é a Marcela? Essa é a pergunta mais difícil, né? Olha que eu nem perguntei o que é a Marcela, que era muito mais complicado. Nossa, professora, olha, mais de 10 anos graduada em filosofia, ainda não sei responder essa pergunta. É difícil, né? Acho que, como eu sou muito sartreana, né, professora, eu fiz a dissertação em Sartre, então eu ainda estou nessa eterna construção e Sim. mutabilidade. Mas, bom, deixa eu pensar. Eu gosto muito de praticar escuta, né, desse auxílio ao próximo. Acho que por isso eu decidi cursar psicanálise e também entrar na psicologia, né? Foi o trabalho onde eu realmente me encontrei. E a filosofia foi extremamente importante para a minha formação, né? Eu acho que desde pequena eu sempre fui uma grande leitora. Eu não era uma excelente aluna, mas eu era uma leitora muito dedicada. E a literatura sempre me ajudou muito a ter uma percepção de mundo diferente, a ter uma sensibilidade, uma maior até hospitalidade, né? Porque quando você lê, você se coloca na posição do outro, né? E isso, por exemplo, é assustador. Eu lembro quando eu li Lolita, eu me coloquei no lugar do Humbert, e quando você começa a ter empatia por aquela personagem, é assustador, né? Então a literatura te possibilita colocar nesse lugar. E até mesmo, por exemplo, a psicanálise. O que eu pensei? Quando eu fui começar a estudar psicanálise, eu pensei, eu preciso ler os autores que o Freud lia. Então, eu comecei a ler todos os autores russos. Eu li Dostoiévski, eu li Tolstói. Eu fiz esse exercício. E me ajudou muito, né, a ter uma percepção melhor da literatura freudiana a partir da percepção da onde ele se inspirou também. Sim. Gosto muito de viajar também. Acho que com 17 anos, professora. A gente não se vê há mais de uma década, né? Eu fui para a Holanda com 17 anos. Eu soube. Que eu achei de uma coragem assim imensa. Acho que se eu pensasse, se eu fosse mais velha, talvez não teria ido, porque eu não sabia falar o idioma, nada, né? Então foi uma experiência, assim, mas foi uma experiência transformadora. Eu aprendi muito, foi um ano lindíssimo. Eu tive a sorte de ter uma família muito gentil e hospitaleira. Eu tenho contato com eles até hoje, eu ainda estou no grupo da família, tudo isso no WhatsApp. Você foi para o intercâmbio cultural ou você foi fazer um curso específico? Fui para o intercâmbio cultural, fui para fazer o terceiro ano do ensino médio. Uhum. E você aprendeu o holandês? Sim, perfeitamente. Na época, eu lembro que me mudei para lá em agosto, né? Porque o ano letivo começa no meio do ano. Então, eu me mudei em agosto. Eu lembro que eu comecei a falar as primeiras frases em dezembro e no meu aniversário,
que em abril eu já era completamente fluente. Que maravilha! E é uma língua assim bem diferente, né, a raiz da nossa língua. Você tem esse talento natural ou é dedicação mesmo? Ah, eu não sei, para idiomas eu tenho bastante facilidade, mas o holandês não foi tão simples assim, né? Acho que como eu morava no lugar, né, e na minha casa não tínhamos muitos falantes de inglês. Por exemplo, meu pai da minha família, o meu pai que me hospedou, ele não falava inglês, então nós nos comunicávamos por mímica e gestos, né? E foi tão lindo, porque quando a gente conseguia se entender, eu lembro que ele me disse, eu já amava você antes da gente poder se compreender pela linguagem, mas é algo muito especial, assim, mesmo. A minha avó também, que morava na minha casa, a gente não se entendia uma palavra, a gente jogava dama, a gente ia passear, mas a gente não se entendia a nossa linguagem. E eu lembro que eu queria muito, sabe, professora, aprender a falar holandês para me inserir mais na cultura. Sim. Então, foi essencial para mim, foi maravilhoso. Foi um ano assim que não. Eu sempre guardo com muito amor. A última vez que eu estive na Holanda, eu até chorei de alegria quando eu cheguei no aeroporto, sabe? É muito emocionante para mim sempre voltar para lá. E vocês mantendo o contato, eles já vieram ao Brasil? A minha irmã já veio ao Brasil, uma das minhas irmãs veio, eu tenho três lá Sim. da minha família. Eles vieram, eu já fui também algumas vezes para conhecer meus sobrinhos, fui para visitar, né? Quando eu morava em Portugal era mais próximo, então era mais fácil. Mas lá é sempre o primeiro lugar que eu penso, né? Assim, lá é muito, não sei te explicar, professora, parece coisa de De você reencontrar um lugar. sim, acho que é isso, sim. Na época que eu fui em 2007, né? Então a gente não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então eu realmente fiquei muito inserida, né? A minha mãe me telefonava, mas era assim, acho que uma vez na semana e então a gente não se viu, né? Porque não tinha essa coisa de câmera, fiquei sem ver a minha família por um ano. E as minhas amigas, né? Não sei se você lembra de Ná, Renata, elas iam lá em casa, elas me telefonavam para me contar as coisas da escola e aí me atualizaram o que estava acontecendo. Mas foi bem assim. Então, quando eu voltei, eu realmente fui rever as pessoas mesmo, não tinha essa coisa, né? Sim. E como você viu a diferença entre a escola holandesa, né, que você estava finalizando o nosso ensino médio, e a escola brasileira? Quais eram assim, as coisas que mais chamaram a atenção em você por serem diferentes? Eu acho que, bom, primeiro, eles não têm essa crença de. Eles acreditam em todas as inteligências, né? Todas são valorizadas. Eu lembro que a minha escola era setorizada por. O ensino médio eram de 3 graus. Tinham pessoas que queriam, por exemplo, cursar cursos superiores, pessoas que queriam cursar cursos técnicos e pessoas que queriam trabalhar em fazenda, carpintaria, marcenaria. Então, eles aprendiam na escola a exercer essas funções. Então, a gente via sempre as pessoas que faziam escola para serem fazendeiros, eles usavam as roupas e mexiam com as ferramentas. Era muito, muito enriquecedor. E a gente também tinha, na Holanda, né, a maioridade é diferente do que no Brasil, lá 16 anos. É muito diferente a relação que os alunos têm com os professores, com as pessoas que trabalham na escola. Na Holanda, nós limpamos a escola. Ai, que lindo! Nós limpamos Eu a acredito escola. nisso. Não toda semana, mas Sim. é um processo de aprendizagem. Se alguém faz alguma coisa errada na sala, eles colocam a pessoa para tirar a bituca de cigarro no intervalo, porque lá os alunos podem fumar aos 18 anos, né? Sim. Então, aos 16. Então, eles têm outra política, é outro senso de responsabilidade. Nós não usamos uniforme na escola. Todo mundo vai de bicicleta, né? Os holandeses aprendem a pedalar com 3, 4 anos, é uma gracinha. Era escola pública? Era escola pública?
Era escola pública, eu estudava em escola pública. Os livros, eu não precisei pagar essa taxa porque eu era estrangeira, então eles me deram, foi um presente da escola para mim. Sim. Mas os holandeses pagam todo começo de ano uma quantia pelos livros e não precisa todo mundo comprar. Você compra, você aluga os livros, depois você devolve à escola. E Certo. esse livro vai ser Uhum. reutilizado depois. Então isso é muito bom, porque não, você recicla o material, você não fica usando, né, a mais que não precisa. É porque pela história da Então, educação, a gente já sabia assim que a Holanda é um país muito progressista, porque o Comênios, Maria Montessori, são pessoas assim que foram abraçadas na cultura escolar holandesa. Né? Então, eu fico feliz de você relatar isso, porque realmente confirma aquilo que a gente aprende nos livros de história da educação. nossa, professora, foi assim maravilhoso. E eu fui tão bem acolhida pelos meus colegas de escola, pelos meus professores. No começo foi bastante difícil, porque eu não falava o idioma, mas os meus professores me davam livros em inglês e eles pediam para que eu apresentasse. Então, a professora de geografia, ela me dava trabalhos para fazer, onde eu tinha que apresentar o Brasil para o pessoal da sala. Porque eles não sabiam nada. Eu tinha um menino que, toda vez que me via na escola, ele começava a cantar uma música de samba. A minha mãe até conheceu ele, porque ele trabalhava no mercado. Outra coisa, os holandeses trabalham desde muito cedo. Acho que desde os 13, 12 anos eles começam a trabalhar. O meu pai, na minha casa, né, o meu pai que me recebeu, a gente tinha uma empresa. Olha como eu me sinto tão da família que eu falo a gente. A gente tinha uma empresa de correio. Então, a gente fazia entrega, né? E o holandês é um povo muito. Eles são muito trabalhadores. E a gente tem que entregar jornal na neve, no frio. É um desafio. Sim. E a gente fazia, eu fazia isso com meu pai, né? Eu adorava fazer isso com ele, mas ele dava risada, porque eu ia gritando atrás dele, porque eu não sabia pedalar direito na neve, escorregava muito, mas a gente se divertia demais. E então, os holandeses, eles trabalham desde cedo. Eles têm essa noção de responsabilidade. Eu lembro que às vezes eu perguntava para alguns amigos meus, por que você não vem para a escola de ônibus? Porque a gente tinha que pedalar distâncias enormes, né, É. professora? 17, 15 quilômetros. Eles falavam, não, porque eu tenho que pagar. Então, eu não vou, eu vou de bike. Mas, É uma, é, uma educação para autonomia, né? Educação não só e, escolar, mas familiar, né? Para autonomia, né? Nós dos povos latinos, a gente tutela muito. E é interessante isso, né? Que a gente vê os povos anglo-germânicos, né? A raiz deles está mais ligada à Alemanha ou é a Escandinávia? Qual é a raiz dos holandeses? professora, eu acho que é mais a Alemanha, mas a Alemanha e a Holanda são países com energias completamente diferentes. Não sei se você já teve a chance de Não, visitar. não. Assim, eu consigo, quando a gente passa a fronteira de carro, eu não preciso nem ver a placa, eu já sei que a gente passou. É muito, apesar de ser muito parecida. Os holandeses e os alemães, eles têm um pouco uma rixa, tipo Brasil e Argentina. Sim, Os, sim. os alemães falam que os holandeses falam um holandês piorado, que os holandeses amam trailer e ficam tirando sarro. Os holandeses se gabam porque olha eu falando a gente, porque os holandeses entendem alemão. Os holandeses entendem alemão, mas os alemães têm mais dificuldade para entender os holandeses. Então, então eles têm um pouco essa briga, sabe? Eles têm um pouco essa rixa, assim, sabe? Mas falam que os holandeses pegaram, meio que se apropriaram de coisas da cultura, ficam tirando sarro do idioma, essas coisas. Quando você volta da Holanda para o Brasil, você decide fazer filosofia. Não. Não, eu ia para a Rússia fazer medicina. Ah, você é para a Rússia. Isso eu não soube. Pois é, professor, eu ia para a Rússia fazer medicina. Mas Que é eu lembro que de medicina, porque a decisão de Rússia. eu ia para a Rússia porque lá é uma das melhores faculdades de medicina, né, que tem no mundo. Ela é muito conceituada e também por conta do valor, não é? Na Rússia é um valor muito menor que se paga. E também porque eu sempre gostei de morar fora, né? Eu adorava isso, achava o máximo. Mas eu lembro que na época, foi em 2009,
Eu ia mesmo, eu tive até que fazer supletivo quando voltei da Holanda, porque a Rússia não aceitou o meu diploma de conclusão do ensino médio. Então, eu fiz supletivo, eu fiz 2 anos de ensino do terceiro ano, porque eu tive que fazer supletivo, aquilo e tudo Sim. mais. Mas eu acabei desistindo da ideia alguns meses antes. Eu lembro que era bastante, né? Hoje em dia tem o Revalida, né? Para validar o diploma de medicina, mas na época era algo bem complicado, era um exame sazonal, não tinha sempre, né? E eu acho que ainda bem que eu não fui, porque eu acho que eu tenho muito mais talento para saúde mental. Era na Patrícia Lumumba que você ia estudar? Não, na Rússia? Eu ia estudar numa faculdade de uma cidade chamada Belgorod. Bacana. Era uma universidade de medicina. Sim. Aí, antes de começar a faculdade, acho que a gente tem um ano para aprender a língua, né? E depois, se fizesse uma prova, se estivesse apto, aí entra no curso, né? Mas eu acabei trocando, né, completamente. E aí eu lembrei da filosofia, né? Porque eu sempre gostei. A minha mãe sempre leu muita filosofia, né? Muita. E eu lembro que teve uma época que na Livraria Realejo, Sim. ela foi fazer cursos. E eu lembro que eu pedi para ir com ela. Ela fez um de Nietzsche. Eu pedi para ir, eu já tinha 12 anos. E fui. E eu ficava encantada, sabe? Encantada com as aulas. Depois eu fiz mais um sobre Sócrates. E eu amava ler filosofia. Eu lembro que eu era uma péssima aluna, porque eu ficava lendo filosofia. Uma vez eu lembro do professor Carlos, ele pegou um livro meu, ele falou, o que você tá lendo? Aí quando eu mostrei para ele que eu estava lendo Humano, Demasiado Humano, ele falou, pode continuar. Típico do Carlos, um cara muito livre. Ah, ele é maravilhoso, né? Ele me ensinou muito, eu fiz teatro com ele também, nossa, ele é incrível. Ele falou, vai, se você gosta, continua lendo então, né? E eu tenho esses livros, e eles têm como recado da Renata, da Diná, eles têm recado delas. Então eu realmente eu lia muito, né? Esse tipo de livro. Mas literatura também eu leio bastante, né? Eu gosto muito, aprendo muito, aliás. Eu acho que para aprender psicanálise isso é essencial, né? Eu tive um professor que falou bastante isso, sobre para estudar psicanálise é importante ler literatura. É, você falando, você me lembra muito a Daniela Xisto. Assim, a Daniela é uma pessoa assim muito que vive a filosofia, né? Era até uma coisa que eu tinha colocado na minha pauta para conversar com você, né? Como é que a filosofia entrava na sua vida, né? Eu acho que está muito claro, né? Porque eu via isso também. Não são todas as pessoas que fazem filosofia como um bacharelado e que tem isso, sabe, dentro de si. Que você vê que aquilo ali faz parte do processo da vida, do ritmo da vida. E a Daniela, eu via assim, que a Daniela realmente vive, né? Eu olhando assim, você falar, né? Eu sinto a mesma coisa, assim, que você realmente está demonstrando que a filosofia não é só um curso, né? Mas é realmente um estilo de vida. Nossa, que honra você me comparar com a professora Daniela. Ela foi minha orientadora de TCC na faculdade. Sim, eu também admiro muito a professora Daniela. Ela também é a minha grande inspiração também. Acho que você e ela, com É, a certeza, né? Eu Daniela é minha adoro a mitiana. professora Daniela. Eu adoro a professora Daniela Xisto, assim, eu aprendi muito com ela. Ela sempre acreditou muito em mim. Ela, apesar de ser heideggeriana, né, completamente heideggeriana, ela aceitou orientar meu TCC em Sartre, né? E ela foi muito gentil comigo durante todo esse processo. E me ensinou, assim, o existencialismo de uma forma que eu nunca mais esqueci, sabe? Sim. E eu incorporei muito. E o Sartre, eu e o Sartre, nós fomos como se fosse um casamento. No começo eu era apaixonada por ele. Tudo que ele escreveu eu achava o máximo. Depois, durante o mestrado, eu fiquei com tanta raiva dele. E eu ficava lendo os livros, eu falava, tá se repetindo aqui, tá se repetindo aqui, tá se repetindo aqui. Sim. Acho que você não é um bom escritor, eu ficava pensando. Que eu fiz um Seriunada e a Náusea, né? Foram os meus livros principais de estudo da dissertação. Então, a professora Daniela foi muito gentil e muito... Nossa, ela foi incrível mesmo. Eu nunca mais a vi, infelizmente, mas... Eu também não perdi contato desde que eu vim para cá. E não encontro nas redes sociais, que ela não é muito desse estilo. Fica mais Não, difícil não. reencontrar. Mas é uma pessoa muito importante também na minha história. Eu estudei com ela.
E depois ela veio a ser minha chefe no curso de filosofia, né? Então, é uma pessoa muito bacana. Você fez a licenciatura também? Não, Não, só o eu só bacharelado. fiz o bacharelado. Uhum. Só o bacharelado. Sim. E quando você vai trabalhar o Sartre, qual é o foco que você se debruçou para o seu TCC? Eu me debrucei, né? Eu acho que eu tive que perpassar toda a filosofia dele. Como ele foi o meu autor de estudo, Sim. eu tive que ler arduamente tudo. Até Simone de Beauvoir eu tive que ler, né? Porque eu li a biografia dela, que é ali A Força da Idade, onde ela conta como a náusea foi escrita e qual foi o processo de criativo do Sartre, né? E sem ela não teríamos o Sartre, eu acho. Então, eu tive que perpassar por tudo. O livro, situações que são inúmeros capítulos, as cartas, o documentário que ele fala sobre ele mesmo, né? E foi importante ter essas diferentes perspectivas, porque ele próprio vai afinando, né, a teoria dele durante a vida. E no fim ele está um pouco menos reativo, um pouco menos duro com as coisas. Ele percebe que a liberdade, ela tem sim um ponto limitante, né? Porque antes ele era assim, e a Simone fala isso. Para a gente era muito fácil falar de liberdade com todos os privilégios que nós tínhamos, né? Sim, sim. E o Sartre queria que as pessoas tivessem essa garra, essa força, até que no documentário Sartre por ele mesmo, quando ele já é mais velho e ele diz que ele percebe que não, né? Que um pai tem que sustentar uma família e ele não pode de peito aberto ali para falar, não sei também, todo custo a nossa opinião, a nossa também, eu não sei, assim, mas foi importante eu revisitar, né? E eu comecei a ler Sartre, quem me deu um livro do Sartre foi uma amiga da minha mãe, a Suyan. Eu era bem novinha, acho que eu tinha 14 anos também, e ela me deu A Idade da Razão. Eu não sabia que o Sartre era um filósofo, né? Eu não sabia nada dele. E aí eu li como literatura, né? Sim. Já fiquei apaixonada, mas eu não tinha entendido muita coisa. Depois eu tive que revisitar todos os livros dele com mais atenção, mas foi muito bom. E a professora Daniela também foi muito importante, porque ela me explicava as diferenças entre ele e o Heidegger, para que eu pudesse ter ferramentas para defendê-lo. Porque ela me disse que provavelmente na sua banca de TCC alguém vai lhe dizer em relação ao Heidegger e ao Descartes. Então, fique Preparada. esperta. Então, ela me deu todas as ferramentas, e isso foi essencial para mim, até mesmo na minha defesa de mestrado. Uhum. Porque eu precisei, né? Eu tinha que defender o meu autor ali com unhas e dentes. E como é Mas que... o meu orientador também foi. O meu orientador também era sartreano. Ele conhece, foi ele que recepcionou o Sartre quando o Sartre foi a Coimbra. Então ele era também apaixonado pelo Sartre. Também tem essa coisa das bênçãos, né? Quer dizer, você também foi bastante abençoada, né? De ir encontrando no seu percurso, né? As pessoas certas que podiam dizer para você da origem, né? Nós estivemos lá. Isso é uma coisa interessante, né? Imaginar que esses caras estiveram no Brasil, né? Ele e a Simone estiveram no Brasil, quer dizer, num momento importante do Brasil, que o Brasil estava se levantando e buscando a sua identidade, e eles todos encantados com o Brasil. Então, é um período muito bonito, né? São pessoas muito interessantes, né? Não que não tenham hoje, mas a gente tem um pouco de nostalgia, né, do período desses caras, né? É, E o Sartre, como com professor, certeza. também era um cara interessante, né? A coragem dele de dar uma outra perspectiva do que é ser o professor, né? Para o ensino, o equivalente ao ensino médio da França, né? Para o liceu. Ele foi muito corajoso, né? Um professor que falava mais de cinema do que dava aula, quer dizer, umas coisas assim de muita coragem, né? Que aqui na Europa as pessoas são muito tradicionais, né? Com relação à educação. E eu acho que tudo isso foi, para mim, por exemplo, que não me considero filósofa, né? Mas como educadora, eu sempre fiquei muito encantada com Sartre. É mesmo, professora. Eu também não me considero filósofa. É, é. Não, mas eu não tenho condição mesmo. Você tem mais condição que eu. Eu acho que não, professora. Acho que não mesmo, com certeza não. Acho que eu não tenho essa. Não.
Porque tem Eu tantas sou perspectivas educadora do que é também. ser filósofo, né? Para os pragmatistas americanos, né, principalmente o Dewey, o filósofo é aquele cara que aprende a pensar bem, a pensar com muito acuro, com muito cuidado, que realmente reflete sobre aquilo que está pronunciando e onde está se fundamentando e revisando sempre as suas ideias. Mas num sentido clássico, né? Construir todo um ideário é muito complexo. E realmente não tem filósofo quase nenhum. E o próprio Sartre é muito criticado, né? Alguns mais tradicionais dizem que ele não é. Eu acho isso uma besteira, né? Mas que realmente ser filósofo profissional também não me interessaria. Você tem que estudar muito e você se limita e começa a ficar preso às academias. Isso é muito chato, né? Eu não quero ficar presa a ninguém, né? Acho que ninguém. A sua mãe aí, a vida traz lindas surpresas, realmente. Você teve muitas delas. Como é que você decide para Coimbra? Como é que você encontra esse curso que você queria fazer, esse orientador? Como é que Coimbra surge na sua vida? A Coimbra, depois que me formei em filosofia, na verdade comecei a dar aula de inglês. E aí eu senti necessidade, acho que depois de um ano e pouquinho depois que eu estava aqui no Brasil, eu pensei que eu queria fazer um mestrado. E aí eu decidi prestar na Universidade de Coimbra. E aí eu tive uma bela surpresa de ter sido aprovada, né, no processo seletivo e tudo. E quando eu fui para lá, foi como ir para Holanda. Eu não pesquiso muito, professora, antes de ir, eu só simplesmente vou. E eu tive a sorte, a imensa sorte, de ter tido esse professor. O nome dele é Antônio Pedro Pita. Ele foi o meu professor nas cadeiras, né? Nós tivemos que fazer 6 cadeiras, 3 por semestre. Uhum. E quando eu o conheci, eu já pedi para que ele fosse meu orientador de mestrado e ele aceitou. Ele era ele era extremamente querido e também tinha um filho que morava no Brasil. Então eu acho que ele entendia como era ser um estrangeiro, né? Ele sabe ele entendia, eu acho, essa questão. E foi sempre muito acolhedor, o Dr. Pita. Ele foi um professor assim excelente. Ele também era professor de estética. Então, eu tive o privilégio de poder andar com ele, né, pela Universidade de Coimbra e ele me contando o porquê da universidade ser daquela forma. Me contou muitas coisas da época que Coimbra ainda estava, né, na ditadura e por que os prédios eram de uma forma e de outro enfim, foi um privilégio. Mas foi assim, e Coimbra é uma cidade maravilhosa, né? Como se diz, uma vez Coimbra para sempre saudade, para sempre mesmo. É muito lindo o fado. Eu tenho a minha capa acadêmica da universidade, né? A capa negra. E eu lembro com muito carinho E sempre. realmente vocês usam isso no cotidiano? Ou só em datas Eu festivas? usamos no cotidiano. Quem é da licenciatura pode usar, né, no cotidiano. Quem é do mestrado também pode, mas eu ganhei a capa da minha mãe no dia que eu apresentei a minha dissertação. Ela me deu de presente. Que maravilha. Então, foi maravilhoso. Eu conheci pessoas muito. Coimbra ela tem essa rotatividade. Coimbra é uma cidade muito viva, então você conhece alguém, né? Eu morava numa república, então imagina, eu já morei numa casa em que nós éramos 9 pessoas e 5 nacionalidades diferentes. E são pessoas que são sua família, né? E você ama de paixão. E eles têm que ir embora. Então, Coimbra, ela tem essa coisa. Coimbra tem que. Eles têm até uma frase num fado que é: Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Porque a despedida faz muito parte da nossa vida lá. Pessoas que a gente conhece. E são amizades que eu mantenho até hoje. Então, na Turquia, vários lugares do mundo, né? Que a gente mantém esse contato. É muito bom. É muito Como diz bom. o Fábio, Coimbra é uma mulher. Coimbra é uma mulher, só sabe quem souber, aprende a dizer saudade. Acho que em Coimbra aprende a dizer saudade mesmo. É uma cidade que eu guardo com muito carinho, né? E muita saudade. O português Eu traz isso sinto na falta. alma, né? O português traz isso na alma e deixou isso para o brasileiro também de herança, né? Essa nostalgia, né? Esse espírito lamentoso, né? É bonito, né? É muito poético.
Ah, sim, é sim. Eles são, né? Se a gente escuta o fado, eu adorava escutar o fado. Tinha um café que eu adorava, teve um cantor de fado, o Antônio Diniz, ele tocava nesse café Santa Cruz todos os dias às 6 da tarde. Então, sempre que eu podia, eu ia assisti-lo. E antes de eu ir embora, em Coimbra nós temos a balada da despedida, né? E ele gentilmente, ele cantou no café. Eu pedi para ele, eu falei, olha, eu tenho indo embora semana que vem. E eu apresentei meu mestrado na época especial, então eu apresentei em outubro. Então já tinha tido a serenata, né, que é esse encerramento. E ele cantou do café, foi uma graça. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Ele colocou a capa dele em mim, porque isso também é um gesto. A gente tem que vestir a nossa capa em alguém, Sim. né? Isso é um gesto de carinho. A gente veste na pessoa. Então, ele vestiu e cantou, foi muito bonito. Eu lembro de A minha algumas mãe estava fotos lá que também para você... presenciar. Oi? A minha mãe teve, ela estava comigo nesse dia, ela foi assistir minha dissertação, então ela viveu comigo os últimos meses em Coimbra, foi muito bom. A mãe é uma pessoa muito participativa, né, na sua vida e do Gustavo, né? A gente percebe. Ela é. Eu li a carta que ela escreveu para o futuro neto, que ela publicou no Instagram, no Facebook, lindíssima, né? Assim, de um sentimento, né? De uma profundidade. Ainda falei para o Pedro, É, sou a Gorete. daqui a pouco meu sobrinho está aqui já, daqui a pouquinho, acho que daqui 3 ou 4 meses. É, vai ser uma maravilha, né? Ai, vai ser uma delícia. Eu lembro de umas fotos que você publicava acho que no Facebook que eu via, que mostravam uns telhados, algumas perspectivas de janela, muito lindas as fotos, né? É realmente um país encantador, né? Ainda não conheço, está na minha listinha lá, pós-Covid, para conhecer, tenho muita vontade mesmo. Marcela, o que você estudou no mestrado? Qual foi o seu foco de estudo? Então, eu estudei um pouco de tudo. A gente tinha cadeiras diversificadas. Então, eu fiz desconstrução, que foi a matéria onde eu estudei Derrida. Depois, eu estudei também filosofia do corpo e corporeidade, onde nós estudamos autores alemães, Hegel, Fichte, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é francês, mas nós estudamos o Merleau-Ponty também. Então, alguns alemães, o Merleau-Ponty. Com o professor Pitt, eu não me recordo o nome da matéria dele, mas nós estudamos o Althusser. Mas eu esqueci o nome da matéria da cadeira do Dr. Pitt. Olha só, meu orientador, eu esqueci o nome da cadeira. Depois estudamos filosofia da música, que foi super interessante. Eu nunca tinha estudado aqui. Eu tive aula com um professor muito bom, Dr. Santiago. E foi, assim, encantador também. Eu adorei. Nossa, no segundo ano eu já estava tão preocupada com a dissertação. Não me lembro agora as outras duas. Tivemos mais 2 matérias. Sua mãe disse que aprendeu com você o Derrida. Quer dizer, isso é maravilhoso, né? Quando a mãe diz que aprendeu com a filha, né? Eu acho essa inversão dos papéis tão bonita, né? Eu aprendo muito com meus filhos também. E eu acho isso tão interessante quando a gente começa a aprender com a nova geração, né? Eu adoro o Derrida. Eu acho que ele é. E agora na psicanálise o Derrida está super em alta. Eu não conheço Ele tem nada, não tenho nenhuma leitura, nada. E ele foi seu tema de dissertação? o Derrida? Não, o meu tema foi o Sartre. Ai, você aprofundou mais ainda. Que bacana. Mais ainda, mais ainda. Ele foi o tema da minha dissertação, né? Eu aprofundei mais ainda. Eu já aproveitei que eu tinha esse percurso, eu tinha muita vontade de fazer um trabalho sobre ele mais aprofundado, então eu continuei com o Sartre, né? Foi muito bom. Que bacana. E aí tive a chance de aprofundar ainda mais, né? Mas o Derrida é um autor que eu sou apaixonada por ele. Foi um prazer ter ido da Unisantos, né, a convite da professora Priscila, para trazer um pouco, porque eu acho que ele não era muito estudado aqui, né? Então, e agora na psicanálise eu tenho visto vários psicanalistas que escrevem sobre a hospitalidade, porque psicanálise é isso, né? Hospitalidade incondicional. E que é impossível, né? Então o Derrida ele usa palavras que são muito intrigantes, né? Hospitalidade, a desconstrução e a filosofia do impossível, e é muito curioso como ele cria essa questão do hóspede, de lembrar que todos somos hóspedes no mundo, né?
E isso coloca a gente um pouco os pés no chão de novo. É muito bonita a E filosofia. quando você fala de hospitalidade, eu lembro sempre do... Eu fui aluna da professora Conceição Guimarães, que era também uma estudiosa de Heidegger. E ela colocava muito assim na análise da Odisseia, ela falava da hospitalidade à hostilidade, né? E ela falava sempre isso, né? Que um ponto importante na Odisseia eram os hóspedes, era o momento de você ser recebido, de você receber os outros. E que aquilo, no fundo, tinha toda uma raiz de hostilidade, porque você estava se precavendo também. Ao mesmo tempo que você abraça, você é cuidadoso, para sentir exatamente onde você está pisando e quem está te recebendo e não, né? E realmente na vida prática eu erro muito, porque eu faço mil pressuposições na hospitalidade, né? Eu tinha até um amigo que ele dizia para mim: você se abre muito, e com isso as pessoas já sabem todas as armas que podem enredar e puxar o seu tapete, né? Porque a gente é muito aberta. Mas realmente tem umas coisas interessantes para estudar. Não conheço Derrida, mas pelo Homero, lembrando da Conceição Guimarães agora, realmente a hospitalidade era uma coisa fundamental nas relações interpessoais. Você já sabe, professora, é exatamente isso. A hospitalidade, ela se transforma em hostilidade muitas vezes, né? Sim, Uhum, é muito triste, né? Quer dizer, uhum. é do humano, mas que é muito, muito triste, né? A gente quer muito a perfeição, né? Quer dizer que a É, psicanálise nasce daí? A psicanálise nasce desse teu estudo do Derrida? Para você, né? nasce do estudo, acho que de todo o mestrado nasce a psicanálise, né? Foi uma combinação, eu acho. Daí nasceu a psicanálise. Ainda que o Sartre critique muito o Freud, ainda assim, eu gostei muito, porque apesar do Sartre criticar demais o Freud, se a gente pegar a náusea é uma autoanálise, né? Muito dura e muito profunda. Então, apesar dele criticar muito, ele colocou o, o personagem dele em análise, em autoanálise. Ele foi quase um Freud ali da vida dele, né? Ele que perpassou. Então, foi daí que nasceu. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a prestar as provas para entrar nas escolas que eu queria, né? Uhum, de psicanálise. Isso, de psicanálise. A psicologia veio ano passado. Sim. A psicanálise, você fala do Freud, né? Ela está naquele meio do caminho ali, quer dizer, ela nasce de um psiquiatra, mas ela tem Uhum. autonomia com relação à medicina, ao mesmo tempo ela não é a psicologia. Qual é o lugar da psicanálise? E porque assim, às vezes olhando a psicanálise, eu que sou leiga, me dá a impressão que eu estou olhando para uma filosofia. E eu sempre entendi a psicanálise como uma filosofia. Porque o Freud, muito ali interligado com a cultura grega, né? Quer dizer, um cara que sabia muito de literatura e cultura grega, e vai buscar ali todo o instrumental dele, né? Ao mesmo tempo, ele trabalhou com Charcot em psiquiatria. Quer dizer, eu fico pensando nisso tudo e tentando entender o que é a psicanálise. Escuta. É a escuta. Escuta do sintoma. De uma forma bem simples, a psicanálise é a escuta. O lugar do analista é o lugar de escuta. Escuta. E é muito interessante. Você sabe que até isso a filosofia foi muito importante para mim, porque ter estudado com a professora Daniela os mitos gregos, eu tenho um dicionário de etimologia mitológico. Uhum. É, e eu uso muito, assim, porque tem, às vezes, para a gente fazer analogia de algum paciente, no sentido de a personalidade e tudo mais, é muito, assim, é muito importante, né? O Freud usa bastante isso também. E é incrível, o Freud era um homem genial, né, professora? Ele perpassou por todos os campos. Por isso até que eu fui começar a ler literatura russa. Eu já havia lido Crime e Castigo, por exemplo, quando eu era mais jovem. Mas reler depois de mais velha e com esse enfoque, né, em prestar atenção nos conceitos psicanalíticos inseridos nos livros, foi muito rico para mim, assim. Então, a psicanálise realmente ela é... Mas se eu tivesse que responder de uma forma
assim, rápida, a psicanálise é o lugar da escuta. Alguém escreveu aqui gentilmente que nós somos parecidas, perguntou se você é minha sobrinha. Eu falei, se fosse, eu teria muito orgulho de dizer que é minha sobrinha. Não é, infelizmente. Mas eu fico poderíamos, quase fomos, né? feliz com o comentário. Inclusive, a sua mãe é muito amiga de uma prima minha, Gisela. Nessa semana ainda conversei com a Gisela Tinoco, ela falou, eu sou amiga da Gorete, porque quando ela viu sua foto na divulgação da live, ela falou, mas eu conheço a mãe dela. Conheço muito. Então, e essa coisa assim da psicanálise, quando uma pessoa vai procurar, claro, se ela tem um problema, eu penso que se ela tem um problema que demanda uma medicação, alguma coisa assim, talvez intransponível do ponto de vista da autoanálise, um problema neuroquímico muito sério, ela vai para o psiquiatra, né? Mas assim, quando ela vai decidir ir para a psicanálise ou a psicologia, o que é que vai demandar? Que ela vá ao psicanalista ou ela vá ao psicólogo? Eu acho que depende muito do paciente, professora. Tem pacientes que fazem análise, analisandos que fazem análise e não se sentem confortáveis com a abordagem do psicanalista. Depende, porque nós temos várias. Temos freudianos, lacanianos, winnicottianos, kleinianos. Então, eu acho que depende, né? É um pouco teste, erro e acerto. E tem pessoas que fazem, que seguem a psicologia e gostam muito, por exemplo, de psicologia positiva, psicologia comportamental, cognitiva. Normalmente as pessoas procuram muita indicação, né? Me indica um analista, me indica um psicólogo. Então, estão um pouco direcionadas. Agora, quando o paciente ou analisando, né, sente a sua necessidade do psiquiatra, mas às vezes não procura, vai também um pouco do bom senso do psicanalista ou do psicólogo, né? A gente sempre pode conversar sobre isso, indicar, porque tem casos que demandam, mas eu acho que os dois podem trabalhar muito bem juntos, né? A escuta e também o tratamento medicamentoso. E agora também tem os orientadores filosóficos, né? Porque nós tivemos aí a filosofia clínica por um momento, e hoje, por exemplo, eu tenho mais contato com a Mônica Ayubi, e a Mônica trabalha com a orientação filosófica hoje, ela não trabalha mais com a filosofia clínica, e ela vai para a orientação filosófica, quer dizer, mais uma ferramenta, né? Você vê essas ferramentas todas muito próximas, ou elas são muito distintas? Eu acho um pouco distinta, professora, porque na psicanálise, né, não somos oráculos. A gente não dá resposta para os analisandos, né? Os analisandos chegam a resposta sozinhos, né? Claro, existe todo o trabalho de escuta, as nossas intervenções, o paciente tem o tempo de elaboração, mas é ele quem chega, né? Uma professora usou uma maneira muito bonita de explicar o que é a psicanálise. Ela disse, pensa numa borboleta. Ela está num casulo, se alguém corta para ela a casca, ela morre. Então, é preciso esse tempo para que ela abra as asas e voe sozinha, né? A gente não pode tirar essa casca para o paciente, para o analisando, né? Ele é quem deve se fortalecer, então bater as asas. E eu acredito... Não sei, professora, como é a orientação filosófica, eu não conheço essa vertente. Mas como é orientação, me soa como algo que traz respostas, não sei bem como é. Eu também não tenho aprofundamento. Eu lembro que eu acompanhei mais a Mônica quando ela era da filosofia clínica, mas quando ela fez essa viragem, eu não acompanhei mais. Tem uma coisa assim na questão desse autoconhecimento, né? Como você falou, o exemplo da borboleta, né? Que você não pode tentar fazer com que aquele processo seja adiantado ou uma etapa, né? Porque senão morre, né? O indivíduo morre literalmente, né? Essa coragem de se abrir. Eu cheguei a fazer 2 tratamentos psicológicos, um que durou 6 meses e eu tive que abandonar porque tocou em pontos tão... que eu fiquei tão desesperada que eu não conseguia. Aí, depois, anos e anos depois, eu fui fazer um que durou 6 meses novamente. Nesse resolveu, eu fui com uma questão muito pontual e acho que agora eu estou precisando de novo fazer.
E eu penso assim, a coragem do se despir, porque eu resisti a vida inteira, né? Meu ex-marido falava sempre, você precisa de um psicólogo. E aquilo me deixava desesperada, porque eu falava, como eu posso entregar a minha cabeça para um outro ser humano, que é tão falho quanto eu, sabe? Então, é uma questão que muitas pessoas acho que enfrentam, porque para alguns o problema é a normalidade. Eu vou considerar do normal ou não normal de estar buscando, né? Então, por um tempo, havia o preconceito, né? As pessoas são doentes, são anormais, e na verdade, não. Hoje tem todo inclusive um lobby, um estímulo, puxa, é super cool, ai, vamos fazer uma terapia, vamos se autoconhecer, né? Então, o pessoal que tem uma vida assim mais burguesa, que ainda tem algum acesso, né, a poder investir no autoconhecimento, porque isso é um privilégio ainda, né? São poucas possibilidades de você fazer isso. Eu acho que além disso tudo, da questão da normalidade, tem a questão da coragem. Essa coragem de você se olhar e se ouvir, porque a gente não se vê, né? A gente não se ouve. E quando você falou, psicanálise é escuta, eu falei, caraca, é realmente o que falta na vida da gente? A gente não escuta ninguém, a gente só se escuta. Quer dizer, eu estou me projetando aí, né? Deve ter muita gente que escuta. É uma questão muito Eu séria, não né? sei, professora. Eu não sei se as pessoas escutamos, né? Eu não sei. É engraçado porque e você falou isso da psicanálise acessível, me lembrou uma coisa. O projeto que eu trabalho, Escuta Viva, é um grupo de psicanalistas que fazem esse trabalho para que a psicanálise seja acessível, né? Então, se chama Escuta Viva. É só colocar no Google. Escuta Viva é um projeto. Escuta a vida. Escuta Viva, ele nasceu de alunos do CEP, que é a escola que eu faço formação, Centro de Estudos Psicanalíticos, e se juntaram na época da pandemia para fazerem esse trabalho de escuta e acolhimento durante a pandemia no início. Só que deu muito certo, então o projeto continuou, né? E eu comecei a entender... É um voluntariado? Ou é um serviço? Nós trabalhamos assim, são 4 sessões voluntárias e na quinta sessão nós negociamos um valor com o analisando. Aquele valor que está dentro do limite dele, das possibilidades. Que bacana. Isso mesmo. É um valor que está dentro do limite das possibilidades do analisando. Então, alguns psicanalistas continuam fazendo o trabalho ainda voluntário. Eu ainda tenho pacientes que eu atendo voluntária. Eu acho que isso é muito importante, é algo que eu quero fazer. Eu acho muito importante, né? Continuar, dedicar algumas horas do meu trabalho para... No descritivo da tua live, eu vou colocar então, porque é importante, né, as pessoas saberem que existe. Existe. Eu não conheço nenhum outro grupo, mas esse eu sei que é muito bom e eu indico porque são psicanalistas extremamente capacitados, né? E vale muito a pena, assim. Eu estou amando fazer parte desse projeto, mesmo. A sua base é mais freudiana, porque você deixou assim sua paixão pelo Freud. Mais freudiana. Eu leio muitos autores. Eu gosto muito do Winnicott também, eu gosto muito da Melanie Klein, mas na minha escola de formação nós estudamos muito Freud, né? Todas as aulas são pautadas, a maioria das aulas são pautadas em Freud. Mas é bom porque a gente sempre tem professores. O bom do CEP é que a nossa formação ela é muito plural. A gente pode fazer aulas de outras vertentes, então de lacaniano, a gente tem curso onde aborda, então é um pouco de tudo, né? E para você oferecer a análise, para você poder fazer essa escuta, você também tem que passar pelo processo continuamente? Sim. Eu faço análise, não corridamente, né? Mas no período já tem quase 10 anos que eu estou em análise, né? Já tem bastante tempo. Muita coragem, né, professora? Eu acho. Quase 10 anos. Eu acho porque o processo é que em certos momentos você faz mergulhos, né? E eu acho que ali é que é o problema. Muitas vezes você vai tranquilamente, mas quando toca na ferida, toca né? Naquela coisa que é duro e continuar ali. É duro continuar. Então, é normal, a gente precisa de um período de elaboração. Tem sessões que são extremamente dolorosas e a gente às vezes precisa de 1 ou 2 semanas de elaboração. Elaboração é essa digestão, né? Dessas dores que vão às vezes aparecendo
E é um processo complicado, né? Não é um processo linear, é um processo cheio de altos e baixos. E também faço supervisão, né? Nós fazemos supervisão, faço com o professor Danilo Marmo. Não sei se ele está assistindo, ele até tinha divulgado a live. Nós fazemos supervisão toda semana. E que mais? Também temos reunião do projeto, né? Do grupo, do Escuta Viva. Reunião administrativa todo mês. E gosto muito, é um trabalho que eu amo mesmo, assim. Eu me encontrei muito, muito na psicanálise. A sua mãe escreveu, né, que devolver à sociedade é um compromisso que devemos ter, né? Realmente, dessa forma como vocês estão estruturando essa possibilidade do acesso, é uma devolutiva à sociedade, né? Desses privilégios de poder estudar, né? De poder trabalhar. O Freud, a visão que a gente tem, assim, como leigo do Freud, de uma certa rigidez, assim, na observação da origem, né, desses arquétipos, né, que acabam direcionando um pouco a vida da gente, né? Quer dizer, ele vai buscar universalidade na particularidade, né? Quer dizer, nas particularidades ali, ele encontra umas universalidades, assim, assustadoras em certo ponto, e essa fixação na questão sexual, nas pulsões, isso é uma visão de nós leigos ou realmente isso ocorre? É porque nós somos animais, essas pulsões, de onde vem isso? É cultural? Eu tenho essa dúvida, assim, é uma coisa atávica ou é alguma coisa biológica? Eu não sei, assim, sabe quando você fica na... Olha, quando eu li Totem e Tabu, a impressão que eu tive é de que isso já nasce dentro de nós, né? Quando você começa a ler, eu falava, não, gente, mas não é possível. Porque ele fala muito da questão do incesto, né? Sim. E dessa proibição, dessa lei, né? Dessa lei ceifadora. E aí ele começa a explicar como isso começou nas tribos. E faz todo sentido, né? Realmente, eu acho que talvez nasça conosco. Porque quando ele explica o complexo de Édipo, faz todo sentido, né? Todo sentido. É muito... E antes do Freud escrever, por exemplo, o Complexo de Édipo, Dostoiévski já tinha antecipado o Complexo de Édipo, né? Ele escreveu nos Irmãos Karamazov e escreveu num livro que tem o nome de uma menina russa, é um pouco difícil, eu não sei pronunciar, Nietotka Nevzanov, né? Algo assim. E que ele descreve a passagem do Édipo dela, porque a passagem do Édipo dos meninos e das meninas é diferente. Então... Mas eu tenho certeza que isso, na minha interpretação, eu acredito que isso é instintivo, né? Que interessante. Porque eu acho que é uma grande dificuldade essa, né? Essa animalidade que a gente traz na gente, né? Porque imagina, a pulsão é como se fosse uma... A pulsão é como se fosse uma... Sabe, em casa a gente tem torneira, né? A gente tem torneira. Sim. Só que imagina uma torneira arrebentada, que ela explode. Sim. Isso é a pulsão. Aí a gente precisa administrar essa pulsão. Fecha um pouco a torneira, às vezes abre mais. Isso é a pulsão. Porque eu me preparando hoje para pensar então, só pensei em você esses dias, né? Quando eu tenho uma live, eu me dedico a pensar aquela pessoa, a área dela, né? A especialidade dela. E eu adoro assistir podcasts que falam sobre assassinatos e pessoas que têm, né? Os serial killers e essa coisa toda. E eu estava justamente pensando nisso, quer dizer, até acho que escutando a Beatriz Barbosa, né? Ana Beatriz Barbosa, ela quer dizer, de onde vem aquilo que a gente é, né? Então dá a impressão que a gente é alguma coisa que quando a gente se assusta que vê o cara que, como você falou, essa torneira está arrebentada, e ele vive plenamente aquela animalidade, talvez até para além do animal, né? Porque o animal está muito na linha da sobrevivência, e o homem faz coisas para além da sobrevivência, né? Que não tem a ver necessariamente com a sobrevivência física, talvez psíquica. E eu pensava nisso, né? Quer dizer, o que é o homem? O homem civilizado é aquele que fechou a torneira, que controlou, né? E o que é que dá mais conforto para o homem, né? É viver dentro do limite ou fora, né? São coisas muito difíceis da gente decidir, né? Claro que socialmente é melhor que a gente viva dentro de alguns limites. Mas dá para entender também por que há pessoas que, talvez por uma questão ali neuroquímica que não funciona muito bem, ele vive plenamente essa animalidade, eu não sei. São coisas muito difíceis, né?
Difíceis, difíceis mesmo, professora. Tem pessoas que têm essa pulsão de morte extremamente afloradas, né? Sim. Tem um professor nosso que ele fez uma aula conosco e ele atende muito analisando-os com essa pulsão de morte extremamente forte. Então, ele trabalha com drogadição, trabalha com adicções, e ele disse que os pacientes dele são cavaleiros de Thanatos, né? Sim. E o Freud usa muito isso. Thanatos é a pulsão de morte. Então, esse lado, às vezes, aflora-se muito, né? É, a nossa A pulsão sociedade. de morte é qualquer coisa, que fumar, beber, tomar um porre, é pulsão de morte, né? Sim, Pulsão de morte. sim. Todos os excessos, né, que vão destruindo as células, né? Que vão atrapalhando a reprodução delas, né? Mas também é E a difícil análise isso, né? Porque a gente faz de formas diferenciadas. sim, sim, são várias formas, professora, várias formas. E a análise, talvez o trabalho da análise é isso, de escuta, né? Então, esse sujeito vai falar dessas pulsões, dessas situações, e aí ele vai se escutar, porque o grande lance da análise, além da escuta do psicanalista, o analisando se escuta, né? Então, muitas vezes já escutei de analisando, nossa, é engraçado quando a gente se escuta, né? É diferente de você falar para um amigo, não é a mesma coisa. Você quando fala no setting, que agora o nosso setting é online, né? Isso trouxe muitos benefícios, né? Mas ainda assim, é uma escuta, uma elaboração, é diferente. Então, é importante, muito importante. Dá vontade de falar com você 3 horas. Gente, que é muito interessante, né? Essas pausas, né? Quando a gente está conversando, acho que a gente fica refletindo mesmo, né? Eu acho que essa é a ideia mesmo da live, é cada um contar a sua história na perspectiva daquilo que está pensando, né? Porque o processo continua, né? Ninguém está, como você falou no início, né? Estou bem na linha do existencialismo, né? Quer dizer, eu estou em construção, você colocou logo no início, né? É isso mesmo, né? A gente também, né? Os nossos pensamentos, nossas crenças, né? Elas não estão prontas, né? O problema é que a gente muitas vezes tem a crença de que é determinado, né? Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e não existe a modificação, mas a Sim, é modificação existe. verdade. É É verdade. possível. Até por uma autopunição, né? A gente quer se autopunir, então é mais fácil acreditar que a gente não tem jeito, né? Ainda mais eu na minha idade, porque eu era jovenzinha, eu falo sempre isso aqui na live. Eu era jovenzinha, eu achava que com a minha idade eu ia estar tão madura, nossa, eu ia estar se abafando. Eu pensava, olha, eu vou ser sábia, eu vou ser um farol na vida dos filhos, da família, dos alunos. Gente, é a fase que eu tenho mais dúvidas, sabe? Assim, é interessantíssimo isso. Quer dizer, isso faz a gente ficar tão vivo, porque você sabe que tem tanto para fazer ainda. Nossa, tem tanta coisa para fazer ainda, sabe? Não tem como ter marasmo com essa multidão de pessoas que moram dentro da gente, que ficam em tumulto. É muito interessante tudo isso, né? Muito, muito. Por isso a liberdade ela é angustiante, porque muitas vezes é muito difícil ser livre, né? E ter que escolher-se, ter que fazer-se. Mas é muito gratificante, né? Quando a gente pega as rédeas de volta e conduz. É verdade. Você falou desse projeto que você tem no ITA. Fala um pouco desse projeto que você desenvolve no ITA, né? Da Unicamp. É no ITA. Esse projeto não é. Campinas, né? Não é da Unicamp. O ITA é aquele instituto tecnológico lá da aeronáutica. Isso, em São José dos Campos. Fala um pouco desse projeto que eu não conhecia também, conheci através de você. Eles têm até uma página no Instagram, STEM 2D. É um projeto lindo que foi desenvolvido por alunas e professoras do ITA, onde é oferecido oficinas e aulas para meninas do ensino médio. Acho que a nossa faixa etária deles é de 13, 14, 15 anos, são garotas. Mas eles não são do ITA, eles são da comunidade. Não, são do ITA, são professoras e alunas do ITA que desenvolveram esse projeto. Não, as alunas que participam são da comunidade. São da comunidade. E aí eu conheci uma dessas moças que participa desse projeto, que foi quem me convidou, a Mariana. E eu
eu participei ano passado de aulas no Núcleo de Saúde Mental da Universidade Lusíada de Medicina. Então, eu dei aulas de filosofia para alunos da medicina. E aí, essas aulas eram online por conta da pandemia. Então, uma dessas alunas, a Lara, tem uma irmã, que é a Mariana, e ela estava em Santos assistindo essas aulas, porque ela adora filosofia. E aí ela entrou em contato comigo e perguntou se eu não gostaria de participar, de dar aulas de filosofia para essas meninas, né? Em participar algumas vezes durante o semestre. E foi uma experiência maravilhosa. Então, eu ministro algumas aulas e a professora Cristiane, ela está sempre junto conosco, né? Que ela é, se eu não me engano, eu não lembro agora se ela é coordenadora do setor de aeronáutica, alguma coisa assim. Uhum. Mas ela é coordenadora de um dos setores do ITA, ela é professora do ITA, então ela participa conosco das aulas e é riquíssimo, né? Ver assim o quanto a filosofia ela pode ser encantadora, né, professora, quando ela é explicada de uma maneira que cativa realmente os alunos. Eu tive também essa surpresa com os alunos da medicina, né, como eles ficaram mesmo inebriados de filosofia. Precisa de ver que graça, né? Eu escolhi temas assim bastante, né? Eu acho que eu dei aula sobre Spinoza, estoicismo, Epicuro, Nietzsche, acho que umas 2 ou 3 aulas de Nietzsche. Falamos de Sartre, claro, por várias perspectivas, o olhar eu também gosto muito dessa parte do Seria Nada sobre o olhar. Então, falamos sobre muitas coisas, muitos temas importantes, e falamos sobre morte, né? E aí eu gosto de trazer nas aulas sempre elementos de literatura, até para os meus analisandos, eu trago, eu mando poemas para eles, que eu acho importante também essa experiência estética, isso ajuda a gente a acordar um pouco inconsciente. Minha mãe perguntou qual é a proposta. A proposta é empoderamento dessas meninas e essa percepção de que elas são capazes de ocupar um bom lugar e que elas podem ocupar lugares que muitas vezes são ocupados apenas por homens. Elas têm, sim, essa capacidade, né? Acho que isso é o mais importante. Então, quando eu trabalhei com elas, eu procurei usar temas assim bem. Então, nós falamos sobre Nietzsche, nós falamos sobre liberdade, nós falamos sobre fenômeno da impostora. Então, e temas que. E elas são crianças, né? Mas acolheram muito bem. E ficaram assim. E elas sempre falaram: Nossa, mas eu nunca estudei. São crianças que nunca estudaram filosofia. Elas já começaram assim, né? No Nietzsche, no Amor Fati, no Super-Homem, mas elas gostaram muito. Então, É sempre o professor filósofo como construindo o processo de dialética, né? Você está ali tirando delas aquilo que elas já estão grávidas, né? Como você, quando era jovem também, estava naquela posição, né? A gente começou a live justamente você contando lá do seu percurso inicial, e elas estão nesse percurso que você estava, né? Como é que é essa conexão quando você olha para elas e você encontra algum contato com aquela Marcela que você era, e isso te ajuda a antecipar algumas coisas assim que elas têm dentro delas, querendo que alguém dê oportunidade para que saia? Como é isso? Ai, professora, é muito gratificante, assim, eu fico muito encantada toda vez que estou dando aula para elas. E como elas são meninas, né, eu sempre procuro trazer elementos de coisas que são do mundo delas, para que elas possam chegar na filosofia, né, para que elas possam chegar no Nietzsche, por exemplo. Então, eu uso elementos, né, então muitas coisas, elas gostam muito, por exemplo, de Alice. E eu não sabia disso. Olha como os nossos inconscientes se comunicam. Quando a Mariana apresentou o projeto do ITA para elas usaram a Alice como exemplo, né, dessa questão, porque a gente pode ter muitas dúvidas, né? Então, eles querem dar essa segurança, né, de uma escolha de profissão, para que elas realmente
consigam seguir um caminho que sejam independentes, né? Eu acho que... Então, é muito gratificante ver no olhar delas essa identificação com a filosofia, sabe? Que eu tive a chance de ter. Eu acho que os professores que cruzam o nosso caminho fazem toda a diferença, né? E é, Talvez se eu tivesse tido outro certo. professor, não teria me encantado E é tanto. você que está lá fazendo isso, né? Quer dizer, e você constrói esse contato, que são conversas, né? Você no meio de conversas, esses encontros. São encontros, nós conversamos. Então, eu sempre apresento o tema, assim, a minha fala é de 20, 25, 30 minutos no máximo. Uhum. Nós conversamos, né? Eu explico, né? Porque elas também precisam entender de onde Claro. veio. Então, por que, por exemplo, o Nietzsche valoriza a terra e afasta das ideias? Elas precisam entender como é que começou tudo isso. Então, eu acho importante Sim, contextualizar. sim. E aí depois a gente abre para experiências, né? Para troca. Essas aulas são permeadas de troca. E vocês sentam... Muita troca. Qual é a disposição física de vocês? Como é que vocês se colocam ali? É semicírculo, é fileiras? Como é que vocês se colocam fisicamente na sala? Quando o projeto, eu não sei agora como está. Quando eu participei no ano passado, eu ainda vou continuar participando online, porque o item São José dos Campos. Então, nós fizemos pelo Zoom. Ah, As aulas pelo Zoom. eu esqueço isso. Que agora a realidade é toda à distância, né? É outra situação. Uhum. Eu ainda tenho muita referência do físico, sabe? Daquela presença física. Para mim seria muito difícil isso. A Priscila ainda me colocou para falar um momento com o curso dela e a maioria de câmera fechada, não abriam a câmera, então você não via as pessoas. Era assim, 2 ou 3 que falavam, assim, aquela dificuldade da comunicação. Como é que isso acontece, então, já que é à distância, né? Porque eu estava pensando naquela coisa no olho, né? Aquela energia, porque tem uma energia física, né, que rola quando você está presente, né? E como é que é para vocês, assim, sendo à distância, como é que ocorre? Bom, em alguns encontros, nos primeiros, eu acho, né? É normal existir assim, um pouco essa timidez, um pouco essa apreensão e talvez até medo um pouco, né, de filosofia. A gente tem um pouco de medo de filosofia, porque a gente não conhece muito, ou acha que pode ser muito difícil. Mas com o passar dos encontros, vão abrindo mais a câmera, vão se sentindo mais confiantes para falar. É uma situação muito diferente, né, para todos nós, Sim. eu acho. Então, é algo que também requer uma adaptação. Como a volta ao presencial também requer outra adaptação, né? Eu voltei a estudar agora presencial e requer uma adaptação. Sim. Até mesmo a postura, ficar sentado 2 horas reto, né, naquela carteira. Também requer uma adaptação, né? E muito desconforto da parte dos alunos, porque a maioria das pessoas reclamam que a gente precisa fazer o transporte e tudo mais. Então, acho que é uma adaptação. Mas, assim, as aulas que eu ministrei na medicina também, acho que só tivemos 2 encontros presenciais e os outros foram todos online. Mas, para minha sorte, a participação foi muito boa, assim, mesmo. As aulas até duravam mais tempo do que era para durar, sabe? Eu penso que se daí surgisse uma nova forma de educar, né? Porque eu já pensava muito isso, assim, de ter os momentos coletivos, os momentos individuais, os momentos de atendimento por grupo. E talvez se mantivesse isso, né? Você pode ter esses contatos virtuais e escolher alguns momentos pessoais e próximos e físicos. Quer dizer, podia se criar tanta coisa aí, né? Ou dar um pouquinho de medo que depois volte tudo ao que era dantes no quartel de Abrantes, sabe? Quer dizer, de repente volta tudo aquela coisa. E por isso que eu te perguntei logo da disposição física, porque é alguma coisa que sempre me incomoda muito, assim, educação. A forma como a gente se dispõe, né? Porque ao mesmo tempo há pessoas que falam de uma educação ativa e, então não pode mais ter aula. Mas não é isso. Quer dizer, como você disse, é o momento do professor contextualizar, né? E tem a hora do aluno se colocar, e tem os momentos certos para as coisas, porque as coisas têm que nascer de um lugar, né? E o professor tem que ser referência ainda, ele é muito importante, né? Então eu fico imaginando que, como você disse, é tudo agora uma nova adaptação, né? Se a gente pudesse aprender com isso tudo, juntar com o antigo e criar uma nova coisa, né?
Seria bom. Mas eu sou professora de inglês também, professora aos sábados. E a minha disposição de sala de aula é sempre círculo. Eu sempre peço para a gente trocar as cadeiras, né? As salas são quadradas, então é quase um círculo. Sim. Mas ainda assim, eu tiro aquelas do fundão, assim, que ficam nas quinas, Sim. e deixo um semicírculo. Eu gosto muito, assim, desse tipo de disposição de sala de aula. Veio da tua concepção filosófica ou da tua própria prática da psicanálise, essa ideia de colocar as pessoas assim, mais umas se olhando, né? Na verdade, não. Eu aprendi isso quando fiz os treinamentos para aula de inglês há muito tempo atrás. Eu tive um professor muito bom, Tarciso, né, que me ensinou a metodologia das aulas de inglês e tudo mais. E o quanto isso era proveitoso, né? Os alunos, e realmente é muito diferente quando se sentam longe, ou um senta aqui, o outro senta mais para lá. Então, e sempre gosto muito de colocá-los para conversar e também para trocarem de duplas, né? Eu gosto muito de trazer essa movimentação para a sala de aula. E também todo início de aula gosto de que os alunos tenham pelo menos 5 minutos para a gente conversar e como foi sua semana, porque somos indivíduos, além de antes de sermos alunos, nós somos indivíduos, né? Sim, somos pessoas reais, então a gente conversa, tudo em inglês, né? As turmas que já são extremamente avançadas, a gente faz tudo isso em inglês. Isso é uma vivência, uma conversação, a gente troca experiência, é muito bom. Como foi sua semana, como você tá, né? Eu gosto muito, assim, disso, acho importante. E voltando lá ao teu projeto lá no ITA, as leituras que vocês oferecem para esses alunos, vocês oferecem excertos, livros inteiros? Quais são as propostas que vocês colocam para os alunos de leitura? Porque eu lembro assim que quando eu comecei a trabalhar, eu era uma louca. Eu mandava ler 20 livros, depois eu fui mudando para 10, depois eu fui mudando para capítulos. E ao final que eles liam, eu já agradecia a Deus. Então, assim, nos quase 30 anos de trabalho, mudei muito, assim. Mas, assim, como é que vocês trabalham com a leitura com essas meninas tão jovenzinhas, né? Ou não? Não trabalhamos com leitura, professora, só fala. É como se fosse um café filosófico. Sim. Mas não fazemos leitura. Elas pedem, às vezes, referência. As meninas que fazem parte do grupo. Eu acho muito bonito isso, né? Quando percebem que a filosofia ela é acessível, que ela é legal, que ela é... Nossa, me indica um livro, onde que eu posso começar a ler tal autor? É muito legal. Aí tem um aluno meu, um ex-aluno meu, que mandou mensagem, o Mikael, saudade das suas aulas, professora, várias reflexões. Ele foi meu aluno de inglês. Ai, que lindo. E ainda dando aula de inglês, a filosofia está sempre comigo, né, professora? Então, eu sempre trazia coisas para discutirmos, que estavam acontecendo. É muito bom. Mas então, no projeto do ITA no STEM 2D, nas aulas de filosofia, não sei nas outras, porque elas têm várias oficinas, elas são diferentes matérias. Mas na filosofia nós não levamos textos para que elas leiam em casa, né? Eu nunca pensei nisso, nunca pensei nessa proposta. Mas eu sempre faço indicação, né? Quem quiser procurar. Eu lembro de eu não sei se não existe na psicologia na Unisantos, havia um grupo. Agora eu não sei se era da Unisantos, se era da Associação dos Psicólogos, agora eu não lembro. Que eles faziam um encontro mensal com um filme. Até lembro da Daniela X uma vez de trabalhar o filme As Horas, né, lá da Virginia Woolf. E, quer dizer assim, tem algumas coisas interessantes de literatura. Estou lembrando aqui do Contado Caligares, né, que faleceu, que também trabalhava muito com essas questões desse tipo de literatura, de mídia, de cinema. O que tem, assim, nessa linha que se pode fazer também, assim, com jovens? Alguma coisa, assim, como você disse, independente do acesso financeiro, né, econômico, coisas que se podem criar, né? Porque eu acho, assim, que eu sinto muito essa falta, sabe, de criar coisas. Eu lembro da Conceição Guimarães também, quando nós passamos pelo século XX, para o XXI. Nascida já era nascida, claro. Mas, assim, eu lembro daquele período que nós fizemos esses encontros mensais durante um ano para debater, para discutir. Quer dizer, o leitmotiv era ali, né? Partia do filme, do livro, e eles faziam as discussões filosóficas, no nosso caso, de história da educação, né?
O que se pode fazer com a psicanálise, com a filosofia? Dá para misturar tudo isso e fazer um Eu acho que dá. passo? Eu acho que dá, professora. Eu sempre acho que trago tudo comigo, né? É uma bagagem. É inevitável. Quando eu dou uma aula de filosofia, eu sempre trago elementos da psicanálise, eu sempre trago elementos da literatura. Sempre, sempre, sempre. É inevitável. Quando eu vou falar de um tema de filosofia, isso me lembra algum poema, que me lembra algum trecho de um livro. E eu sempre levo para os meus alunos, porque é outra perspectiva. Então, teve uma aula muito bonita que nós falamos na medicina sobre perdas. E a vertente filosófica que eu escolhi para falar sobre perdas foi o estoicismo. E no fim, eu terminei com um poema da Elizabeth Bishop, que se chama Uma Arte, que é o meu poema favorito, né? Que ela diz: a arte de perder não é nenhum mistério. E é um poema lindo, porque ela vai passando por perdas pequenas, né? Uma chave. Então ela diz que tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Então ela começa. E aí eu gosto muito, sabe? De Essa é aquela que trazer. morou em Minas Gerais? Ela foi casada com uma arquiteta brasileira. Elas moravam no Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. Porque eu achei que vi um programa na TV que mostrava a casa dela, se eu não me engano, uma casa dela aqui no Brasil. Acho que eu vi algum programa na TV. Sim, é de um filme. Fizeram até um filme com elas, Flores Raras. Foi com a Glória Pires e uma atriz, eu não lembro o nome dela. Então, sempre trago, sabe, elementos da literatura, porque, por exemplo, na psicanálise a gente tem que entregar trabalhos semestrais, né? Sim. E é inevitável, eu sempre trago. Eu fiz um sobre a Juliana, do Primo Basílio, eu fiz um sobre a Mulher de 30 anos, do Balzac. Eu sempre trago. Fiz sobre a Casa Sete Mulheres, já fiz um trabalho sobre a Casa Sete Mulheres. Maravilhoso. Acho que é isso, esse trio está sempre comigo, filosofia, literatura e psicanálise. Não consigo apartar muito uma coisa da outra. E o que você está programando assim para o teu futuro? Você agora está fazendo psicologia e a psicologia vai fazer parte disso? Você foi buscar na psicologia e ferramentas ou aprofundamento teórico? Ou você vai imbricá-la com a psicanálise? Que futuro é esse que você está planejando de fazer essa ampliação do teu leque? Porque a filosofia e a psicanálise já não eram suficientes? Ou o que você foi encontrar lá? O que esse futuro tá pedindo para você? Acho que psicologia hospitalar é isso que está pedindo para mim. Eu quero muito trabalhar com psicologia hospitalar. Quero muito trabalhar com cuidados paliativos. Então, pro luto. Isso. A psicologia surgiu por conta disso. Então, mas eu quero, meu futuro eu me imagino, acho que clinicando, né? Que eu acho que isso eu amo fazer, nunca quero deixar de atender pacientes, atender analisandos, né? Como psicanalista e trabalhar em um hospital como psicóloga. E também, se puder, conciliar com aulas, né? Aulas. Eu gosto muito de dar aulas também. De filosofia, de ética. Gosto muito. São vários espaços em que você vai poder exercer, né? Essa tua escolha. Aham. Como é que é essa coisa? Quando você fala desse desejo de trabalhar com os cuidados paliativos, né? Deu uma resistência grande, né? De se falar sobre a morte. Uma vez conversando assim com meu pai, ele está com mais de 80 anos, à época não estava ainda com 80 anos, e eu conversando com ele sobre isso, ele falou, mas que assunto mais tétrico? Eu falei, mas é a única viagem que a gente tem certeza que vai fazer, e, né, ou como diz o Heidegger, né, o homem é o ser para a morte, quer dizer, são algumas coisas inevitáveis do ponto de vista biológico, ao que se saiba, ninguém ainda superou isso, né, ao que se saiba, todo mundo caminha para isso, e esse medo que a gente tem de lidar com isso, né? Como é que é isso? Porque assim, eu tenho uma perspectiva religiosa. Talvez você trabalhando com o Sartre, não sei, com o existencialismo, talvez não tenha. Não sei como é o seu caso.
E no meu caso é fácil, porque eu tenho uma perspectiva, né? Mas eu tenho um filho que tem, um filho que não tem. E eu vejo assim, a dedicação para a vida é a mesma. Um com uma perspectiva de continuidade, o outro sem se preocupar com isso, e ao mesmo tempo também tem esse compromisso com a vida. E a gente vai olhar muito mais para a vida pensando na morte, né? E como é que é lidar com isso com pessoas que não têm a mínima... Eu não sei se é no interesse, não sei se é medo, se é uma forma de fingir que não vai acontecer, de um auto-engano, então não quero conversar, isso é tétrico, porque eu não quero acreditar que isso vai acontecer comigo. Como é que é lidar com isso, com a questão da morte? Porque a resistência deve ser grande, né? Eu não sei que tipo de... Eu acredito que sim. Eu ainda não tive, né, essa disciplina na faculdade, eu estou bem no comecinho, mas eu não sei dizer bem, professora, porque que eu tenho vontade de trabalhar com isso. Na minha família já tivemos muitas situações de hospital, assim, por bastante tempo. E isso me fez perceber o quanto era necessário esse apoio psicológico para as famílias que estão em vias de perder alguém que amam muito. E também essa pessoa, né, que está em cuidados paliativos, o quanto ela precisa também de apoio. Eu acho que de escuta, principalmente. Muita escuta, porque às vezes, quem vai querer ouvi-las, né? Às vezes, num lamento, as pessoas propagam muito essa coisa da positividade, tem que ser positivo, Não você não pode pode chorar, pensar não assim, pode reclamar, não pode falar do passado. não pode falar de morte. Sim. E às vezes eles querem falar de morte, eles querem falar da morte, eles querem falar que seja, né? Mas é proibido, parece que é feio, parece que não sei, assim, eu tenho muita vontade de trabalhar, né, nessa área, muita mesmo, assim, já... Eu tenho fascinação pelo tema da morte, assim, é uma coisa... Mas no meu caso é óbvio, porque eu sou de filosofia espiritualista, então para mim é claro que esse é um assunto muito interessante, porque eu estou completamente vinculada com a minha... com uma... Até falei aqui numa um pequeno vídeo que eu coloquei aqui, faz uns 10 dias, que eu discutia isso, né? Tem um filósofo espírita chamado Herculano Pires, e ele fala da linha vertical, enquanto Sartre vai falar na horizontal, né? A gente está falando na linha da vida, né? Da experiência humana, e ele fala de outras experiências, né? Então, quem tem essa visão dessa continuidade numa espiral vertical, tranquilo, né? A gente vai trabalhar com isso com mais tranquilidade, né? Agora, quem fica aqui na linha da horizontalidade, eu acho que esse é o grande desafio. Que é você justamente encontrar sentido na vida e alegria, né? Estando aqui na linha da horizontalidade, né? Esse que É é o um grande, desafio, né? Um desafio. Uhum. eu acho. Mas não, eu já tive esse tempo de... Acho que quando eu era mais jovem, eu fiquei com isso na cabeça de... Não, não acredito, não acredito. Mas essa fase já passou. É isso, Marcela. Eu estou muito feliz de ter te encontrado, de ter te ouvido, de ter dado oportunidade para as pessoas te conhecerem, né? Você é muito conhecida no teu ambiente. E eu agora fico feliz porque a gente vai deixar isso aqui registrado para sempre, né? Enquanto as nuvens permitirem. Então a gente vai ter É, essa oportunidade das pessoas terem o privilégio de te ouvir, né? E quem sabe no futuro ainda a gente tenha projetos aí que a gente se cruze. Como eu te falei aí do cinema, da literatura, acho que a gente pode criar muitas coisas, né? Eu estou pensando em uhum. passar todo ano 6 meses no Brasil. Começo agora em março, todo ano eu pretendo ficar aí 6 meses, né? Já falei com a Priscila, com o William, mas a gente pode criar aí alguma coisa, né? Assim, claro, você vai falar, eu já não tenho quase o que fazer, mas eu acho que muita Não, eu coisa a gente quero. pode criar. Eu já tô me perguntando quando você vem. É, Pra gente eu fazer. penso que eu estou por aí. A Alciele, né, que trabalha com o projeto Cipó, não sei se você conhece o projeto Cipó, então Sei, ela foi minha professora. isso, é verdade, você estudou com ela também. Então, eu acho assim, tem muita coisa que se pode pensar, né? Que a gente possa unir forças para a gente poder estender, né, esses laços de influência boa, né, na capacidade de refletir Uhum, as pessoas, né? Então é isso. uhum. Estou muito agradecida de poder estar pertinho de você mais uma vez, né?
Ai, professora, muito obrigada por tudo, pelo convite. É uma alegria enorme estar aqui falando com você. Mesmo, acho que quando eu era aquela menina que ficava te olhando assim, admirando, não imaginava que eu ia ter essa trajetória, né, de estudo, de... foi surpreendente até para mim, né? Porque, não sei, mas a filosofia é muito importante. Acho que sem ela eu não estaria onde eu estou, acho que a minha escuta não seria tão apurada. Foi muito importante, por isso eu digo. Eu ainda falei hoje para minha mãe, né? Que bom poder ter esse encontro, porque você teve um papel muito decisivo também na minha formação, né, professora? Mesmo. São E coisas você foi minha professora de sociologia, né? Mas ainda sociologia, assim, sociologia. Mas sabe o que mas ainda assim, é a forma como a gente lida com o objeto do conhecimento. Eu tenho muita clareza, porque eu ter trabalhado com Paulo Freire a vida inteira, com Rousseau, com algumas coisas, a mim não me serviram nada na vida prática. Essa é uma coisa complexa, porque na vida prática eu só fiz, não vou nem falar a palavra, então não pratiquei, mas na vida prática profissional eu acredito que sim. Eu acredito que realmente o lidar com o objeto do conhecimento foi ali fundamental. Eu acho que ali foi a única coisa de interessante. Se eu me perguntar, nesta encarnação, o que você fez de interessante, eu acho que foi trabalhar o objeto do conhecimento com os alunos que querem aprender, porque também tem isso, né? Você queria aprender. E às vezes a pessoa não quer, né? E eu lembro que eu perdi um aluno no liceu por uma questão de acidente, e foi o meu último ano de dar aula no ensino médio. Eu nunca mais quis dar aula no ensino médio. Porque eu pensava, a gente tem que trabalhar com os alunos que querem aprender. O nosso sistema educativo ele é muito pouco finlandês. Nós ainda não chegamos nesse ponto de permitir que as pessoas aprendam o que querem. Né? A gente não tem essa coragem, né? E eu acho que isso vai fazer falta. E você teve essa coragem de querer aprender, eu tive a coragem de querer ensinar, e nós nos encontramos, né? Então, muito obrigada, Marcela. Eu desejo a você muita felicidade, que você encontre essa felicidade nesse fazer, né? E que você encontre várias formas de fazer e que isso seja muito longo, que seja um percurso muito, muito longo e frutífero. É isso que eu te desejo. tomara, professora. Muito obrigada. Eu espero te reencontrar aqui no Brasil. Por favor, me avise quando chegar. Sim, Para a sim. gente poder bolar algum projeto, alguma coisa. Eu quero muito. Vou começar a atormentar a Priscila. Isso. Combinado, professora. Muito, muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para todos os 13 bravos acompanhantes aí da nossa aventura e que fiquem todos muito bem e fiquem todos com Deus. Tchau, querida. Obrigada, professora. Obrigada. Beijo Um no teu coração. abraço. Um beijo. Tchau. Tchau.